Eu trabalho como motorista novato à noite para ganhar um pouco de dinheiro extra. As noites de sexta-feira e sábado são sempre as mais movimentadas, porque todo mundo está em casa com os amigos e pedindo comida. Então essas costumavam ser as noites em que eu trabalhava, e foi quando eu recebi um pedido, em uma noite de sábado, às 1 da manhã, para buscar McDonald's para um cara chamado Kyle. Ele morava a alguns minutos de distância da minha posição atual, então eu coloquei no aplicativo o McDonald's mais próximo, que ficava a cerca de 2 minutos de carro. Eu peguei o pedido dele. Era um pedido pequeno. Acho que ele só queria 2 hambúrgueres. Ele morava uns 5 a 7 minutos do McDonald's. Eu segui as orientações do aplicativo até a casa, que eventualmente me levou a um beco sem saída, que se ramificava de um outro beco que também era sem saída. A casa era a última desse beco, bem ao lado de uma fileira de árvores que corriam ao lado de uma rodovia. Embora estivesse bastante calmo naquela hora tardia, eu não queria tocar a campainha. Então eu liguei para o número desse tal de Kyle. O telefone tocou uma vez e foi para a caixa postal, então eu desliguei. Logo depois, eu recebi uma mensagem dele dizendo para ir até a porta da casa dele. Então eu fui. E quando eu cheguei ao grande alpendre de madeira da casa, e logo a porta da frente se abriu, um cara careca apareceu na porta. Ele não parecia muito velho, parecia ter uns 30 anos de idade, mas a sua cabeça estava completamente raspada. Talvez ele estivesse doente ou apenas gostasse desse visual. Então eu não o julguei. A respiração dele estava bastante ofegante e ele parecia estar muito bêbado. Os pagamentos foram feitos pelo aplicativo, então não havia necessidade de eu esperar por dinheiro. Mas dessa vez, o tal do Kyle me pediu para colocar sua pizza na mesa da cozinha enquanto ele ia buscar uma gorjeta para mim. Eu não me opus a dinheiro grátis, então eu esperei na cozinha dele, que aliás estava iluminada apenas por uma pequena tomada de luz noturna. O local estava muito escuro. Toda a cozinha fedia, embora eu não soubesse o que era. O Kyle estava demorando muito para retornar com a minha gorjeta. Então eu comecei a explorar um pouco o local. Eu entrei na sala de estar, que ficava ao lado da cozinha. A TV estava ligada, o que era a única razão pela qual eu conseguia ver alguma coisa. No entanto, o fedor era ainda mais forte naquela sala. Foi então que eu notei que a porta dos fundos estava entreaberta. Talvez ele estava arejando qualquer que fosse aquele odor fedido. Eu fui até a porta dos fundos, esperando pegar um rápido sopro de ar fresco. Mas o fedor só piorou. Então, finalmente, eu saí para o deck dos fundos da casa daquele homem. Foi quando eu comecei a ouvir sons de moscas. Na verdade, o som era de um enxame de moscas que estavam bem próximo da porta. Acho que a luz com o sensor de movimento acabou detectando o meu movimento e acendeu, revelando 2 grandes sacos de lixo pretos, recheados com 2 objetos longos. O fedor era insuportável. Eu levei pouco tempo para perceber o que provavelmente eu estava olhando, e de repente, esperar pela gorjeta não parecia ser uma boa ideia. Eu voltei para dentro de casa e corri para a porta da frente, e foi nesse momento que eu ouvi o Kyle saindo do porão chamando por mim. Ele estava segurando algumas notas em sua mão. Ele me viu quando eu estava prestes a abrir a porta e perguntou para onde eu estava indo. Eu tinha que inventar algo, então eu disse que eu estava apenas indo verificar algo no meu carro. Ele disse: "Ah, ok, sem problemas", enquanto se aproximava de mim e me entregava a gorjeta.
Em seguida ele se virou para a porta dos fundos, para o alpendre, onde a luz ainda estava acesa. Então ele olhou para mim de volta, com seu sorriso que estava desaparecendo de sua face. Ele me perguntou com uma voz firme se eu tinha ido no quintal dele. Eu disse que não. Ele apenas ficou me encarando sem dizer uma única palavra. Eu não dei mais importância. Eu abri a porta e saí para a varanda. Ele segurou no meu ombro e eu arranquei a sua mão do meu ombro e em seguida eu corri para o meu carro. Eu o vi correr de volta para dentro da casa dele, pela porta da frente que estava aberta. Eu liguei o meu carro assim que eu me sentei e observei a porta da frente da casa dele. Eu estava curioso para ver se ele sairia novamente. E ele saiu. Ele estava correndo a toda velocidade em direção ao meu carro, com uma grande barra de ferro em uma de suas mãos. Vendo aquilo, eu saí em disparada para longe de sua casa, pronto para ligar para a polícia e denunciá-lo. Eu liguei quando estava saindo do quarteirão da casa dele, certificando-me de não lhe dar tempo para que o mesmo se livrasse daqueles corpos potencialmente sem vida. Eu fiquei parado em uma rua bem próxima à casa e vi quando carros da polícia chegaram, literalmente em 2 minutos. Eu assistia a tudo enquanto eu contava à polícia para onde ir. Na verdade, o Kyle, isso se for o nome dele, já tinha começado a mover os sacos que realmente continham os corpos sem vida para os arbustos em seu quintal. Tudo sobre esse cara estava completamente errado, desde deixar a porta dos fundos aberta para revelar os corpos para o entregador de pizza. Bom, além dele ser completamente perturbado, o mesmo não era o homem mais inteligente daquela região. Eu entrego comida para um restaurante asiático na minha cidade. É o melhor trabalho que eu consegui para a minha idade, principalmente pelas gorjetas. O meu amigo e eu trabalhamos juntos. Na verdade, somos os únicos não asiáticos do estabelecimento. Meu amigo geralmente trabalha no balcão e atende os telefonemas, enquanto eu faço as entregas. E certa vez, esse meu amigo iria sair mais cedo do trabalho e me disse que eu faria mais uma entrega. Então ele me entregou um saco de papel pardo e lá fui eu. O endereço que me deu levava para uma pequena entrada de terra batida ao lado da estrada principal, em uma propriedade cercada. Eu não imaginei isso como uma propriedade privada luxuosa. Era uma propriedade velha e mal acabada, e a casa parecia estar completamente fechada, pois não havia uma única luz sequer lá dentro. E a grama estava muito alta, e não me restou uma outra alternativa a não ser ligar de volta para o meu amigo no restaurante. E para minha infelicidade, ele já estava de saída, embora o mesmo me passou o telefone do nosso chefe, que infelizmente tem um sotaque asiático fortíssimo, e começou a gritar comigo para eu poder bater na porta e assim não desperdiçar a comida no qual eu havia levado. Eu saí do meu carro e senti a grama roçando as minhas canelas. Eu subi os 3 degraus até a porta da frente e bati bem alto, já que não parecia ter uma maçaneta, e como eu já esperava, depois de uns 30 segundos de espera, não houve resposta. Então eu voltei para o meu carro, e a primeira coisa que eu fiz foi começar a mandar mensagem para o meu amigo do restaurante. Mas quando olhei de volta para casa, desta vez uma das luzes do andar de cima estava acesa. Então eu voltei para a porta e bati novamente. Só que na primeira batida, a porta se abriu um pouco. Alguém havia aberto a porta para mim, mas não havia ninguém ao lado dela. Eu empurrei a porta mais um pouco e chamei: "Olá!"
A minha voz ecoou pela casa vazia. Eu estava esperando ouvir passos chegando até a porta, mas isso não aconteceu. Obviamente, alguém deve ter aberto a porta. Então, se eles não iriam até a porta, eu que tive que assumir que eles queriam que eu entrasse. Assim que eu pisei dentro de casa, à medida no qual os meus sapatos faziam o assoalho de madeira ranger, eu chamei então por mais uma vez, e desta vez alguém respondeu lá do interior da casa. Eu ouvi claramente as palavras: "Aqui, arriba, agora!" Bom, eu não sou fluente em espanhol, mas de alguma forma eu sabia o que significava arriba. Significava acima. Eu concluí o que aquela pessoa queria dizer. Havia uma escada no meio do corredor. Então eu fui até lá. Eu parei no primeiro degrau, olhei para cima e tudo que eu vi lá em cima foi um braço estendido sobre a beirada, fazendo um sinal de que venha. Usei poucas habilidades em espanhol que aprendi na escola e disse algo como: "Tengo tu comida?" Eu falava enquanto eu subia as escadas, e quando eu cheguei a mais ou menos na metade das escadas, o braço já não estava mais lá. Cheguei ao topo procurando quem estava parado na beirada sobre a escada, e notei através de uma pequena quantidade de luz que a pessoa estava agora dentro de um quarto com as luzes apagadas. Mas eu não vi a pessoa em si. Tudo o que eu vi foi o braço da pessoa fazendo o mesmo sinal de "vem aqui". Parecia que tudo acima do cotovelo estava desaparecendo naquele momento. Era uma visão tão sinistra que eu sabia com toda a certeza do mundo que eu nunca iria entrar naquele quarto. Então eu disse firmemente e com confiança: "Amigo, eu não vou entrar aí não. Se você quiser sair com dinheiro para me entregar, aí tudo bem. Caso contrário, eu vou embora daqui agora." De repente, o braço se afastou para dentro da escuridão do quarto na minha frente. E depois de alguns segundos parado ali em silêncio, eu fui atingido por um objeto voador. Aconteceu tão rápido que eu levei alguns momentos para perceber que eu havia sido atingido por um braço decepado e rígido. Não era algum brinquedo de plástico de Halloween, era um braço real. Ao ver aquilo, o meu desespero foi tão grande que eu desci aquela escada freneticamente com a comida ainda na minha mão e voltei para o meu carro. Eu estava passando mal, tamanho era o meu nervosismo. Nem mesmo liguei para o meu amigo ou o meu chefe. Eu fui direto para a casa mais próxima e toquei a campainha da pessoa. Quando ela atendeu, eu contei sobre o que o vizinho dela havia acabado de fazer comigo. A mulher ficou com uma expressão muito confusa. Em seguida ela me disse que ninguém morava naquela casa há mais de um ano. Quase que eu dei um troço quando aquelas palavras me atingiram. A mulher disse que chamaria a polícia logo depois de conversarmos sobre o assunto por uns 5 minutos. Em seguida eu segui o meu caminho de volta para o restaurante com a comida em mãos. Eu expliquei o melhor que eu pude para o meu chefe e ele deixou passar, mesmo que desconfiado. Às vezes eu me pergunto como as coisas teriam acontecido se eu tivesse entrado naquele quarto e quem ou o que eu teria encontrado lá. Eu costumava trabalhar na Domino's. Eles fecham às 3 horas da manhã nos finais de semana. E como eu estava fazendo um ano sabático durante a faculdade, e na época, o meu chefe se aproveitava disso e sempre me escalava para o turno das 9 da noite às 3 da manhã. Sempre haviam pelo menos 3 pessoas trabalhando até tarde. Um para assar as pizzas, outro para fazer o pedido
e mais um para fazer as entregas necessárias. Nessa noite, a pessoa responsável por assar as pizzas era o Jeff, um italiano de 28 anos que trabalhava em 2 empregos. Ele sempre estava de mau humor. Então, quando ele me pediu para fazer uma entrega, eu fiz sem reclamar, sendo que era uma noite de sábado. Não era incomum receber pedidos de entrega depois das 2 horas da manhã. Por volta das 2:30 da manhã, me pediram para entregar 2 pizzas em um endereço que ainda me lembro vagamente, a 27 Crocker Drive ou algo parecido. Peguei meu velho e surrado Honda Civic 2002 e dirigi pela estrada por 5 minutos, a única estrada principal que corta a nossa pequena cidade. Eu moro na região de Manchester Township, em Nova Jersey, onde não há praticamente nada além de árvores, e a cada lugar por onde eu dirigia era só escuridão. Depois de sair da estrada principal para estradas menores e sem iluminação pública, a única luz que podia ser vista por milhas eram apenas os meus faróis. Virei uma estrada de terra com um sinal de propaganda privada. Parecia que eu havia chegado na casa para a qual eu estava fazendo a entrega. De repente, ouvi um barulho reverberando no meu carro, seguido por uma sensação enfraquecida de controle do veículo e um som repetitivo de batidas. Naquela hora, eu tinha certeza que eu havia furado um dos meus pneus. Eu parei o carro imediatamente e saí para confirmar que o pneu dianteiro direito estava completamente furado. Eu podia ver, através dos faróis, que a casa ficava a uma curta distância a pé do meu carro. E em vez de eu ligar para a minha seguradora, faria mais sentido entregar a pizza e pedir ajuda à pessoa da casa. Cheguei até a entrada da casa. Era uma casa de tamanho médio, completamente cercada por árvores, assim como a maioria das casas da região. As luzes estavam acesas por dentro, mas todas as persianas estavam fechadas. Toquei a campainha e rapidamente um homem jovem e com aparência normal me atendeu à porta. Antes de eu trocar as pizzas por dinheiro, contei a ele sobre a situação em que eu me encontrava. Foi então que uma expressão de preocupação havia surgido em seu rosto, enquanto ele me entregava o dinheiro e eu lhe entregava as pizzas. Ele saiu para dar uma olhada no meu carro junto comigo. Era uma caminhada de uns 30 segundos a partir da casa dele. Ele chegou ao meu carro e começou a analisar o meu pneu. Ele disse que poderia me ajudar, mas precisava das ferramentas dele que estava dentro da casa. Eu comecei a questioná-lo o que poderia ter acontecido para ter furado meu pneu naquela estrada de terra batida. Foi então que do nada ele gritou para mim não me preocupar com aquilo, enquanto eu caminhava pela estrada. Eu continuei andando um pouco mais, meio que o ignorando, e quando eu notei uma tira de pregos no caminho, uma bem pequena, mas sem dúvida foi o que havia atingido meu pneu. Eu não conseguia ver nenhuma outra razão para aquilo estar ali, além dele mesmo ter colocado aquilo ali na surdina. Foi aí que eu comecei a pensar nas possibilidades do que poderia estar acontecendo. Então eu fingi que eu não via a tira de pregos e caminhei de volta, dizendo que eu não havia encontrado nada. Ele olhou para mim e eu estava preocupado que ele pudesse estar desconfiado. Mas então ele se virou de costas e disse que iria entrar para pegar algumas ferramentas. Só Deus sabe o que ele queria dizer com ferramentas. Eu esperei ele chegar à porta da frente antes de entrar de volta no meu carro, ligar o mesmo e colocá-lo em marcha ré. Eu não fiquei ali por perto para descobrir qual era a ideia daquele cara. Eu saí rapidamente daquela estrada de terra e retornei para a estrada de concreto. Eu dei uma última olhada na entrada da casa daquele homem, para ter certeza de que ele não estava me seguindo, e parti.
Não podia dirigir muito rápido para evitar danificar a minha roda. Então me mantive em uma velocidade constante de uns 10 a 15 km por hora. E ao olhar pelo retrovisor, eu vi algo atrás do meu carro. Um homem estava correndo atrás de mim. Eu não tive escolha, a não ser acelerar o meu carro. Eu podia sentir literalmente o dano sendo causado na minha roda. A distância entre o meu carro e o homem aumentou até que ele sumiu de vista. E depois de eu voltar para a estrada principal no qual eu havia mencionado antes, eu diminui um pouco a velocidade de volta para 10 a 15 km por hora. Foi uma viagem longa de volta, cerca de 20 minutos, pois tive que dirigir devagar. O Jeff ficou chateado comigo por demorar tanto, até que eu tive que contar a ele toda a história. A mulher, que também estava trabalhando no mesmo turno que a gente, acabou ouvindo atentamente com uma expressão de choque no seu rosto o tempo todo. Quando chegou a hora de fechar o estabelecimento, o Jeff me disse para dirigir devagar para casa, já que eu morava ali perto. Ele e a menina foram para os seus carros e de lá foram embora. Depois de um tempo, eu liguei o meu carro e comecei a minha lenta volta para casa. No entanto, eu notei que um carro sem as luzes acesas estava me seguindo de perto por um tempo. Então, eu parei em frente a uma pequena casa para ver se ele faria o mesmo. E o carro passou por mim, mas depois parou do mesmo lado da rua, um pouco mais adiante. Eu não podia deixá-lo me seguir até a minha casa, então, mesmo sem ter certeza se era ele ou não, eu tive que ser extremamente paranoico e acabei ligando para a polícia. Eu chamei a polícia para a minha localização exata, com medo de ser seguido. Depois de 5 a 10 minutos de espera, um carro da polícia desceu lentamente pela rua. E buzinei para que ele parasse. Ele parou e deu marcha ré, de forma que as janelas dele ficassem alinhadas com as minhas. Então, nós dois abaixamos os nossos vidros. Eu apontei para o carro à minha frente com as luzes apagadas, estacionado um pouco mais à frente de mim. Mas naquele momento, o carro saiu rapidamente da posição no qual estava estacionado, ainda com as luzes apagadas, desaparecendo instantaneamente na estrada no meio daquela escuridão. O policial ligou as luzes e acelerou atrás dele, sem dizer uma única palavra. Eu não sabia se ele queria que eu o seguisse, mas não pude fazê-lo por causa do meu pneu. Então dirigi para a minha casa o mais rápido que eu pudesse e estacionei o carro na garagem. Ainda não sei se aquele policial conseguiu pegar aquele motorista. Duvido muito, mas gosto de imaginar que sim. De qualquer forma, a partir daquela noite, eu sempre me certificava de ficar de olho atrás de mim toda vez que eu voltava para minha casa. E pedi demissão daquele emprego 2 meses depois do acontecido.